Revelado, filho de milionário surpreende ao escolher faxineira pobre como nova mãe. Miguel sempre teve tudo. Bicicletas importadas nas festas de aniversário, iPhones a cada lançamento e viagens internacionais que pareciam apenas um capricho. Mas tudo isso não preencheu o vazio que se acumulou em seu peito após a morte de sua mãe. A perda foi como um golpe. Ele se viu cercado por riquezas, mas sozinho, preso em um palácio que não oferecia conforto. O eco da risada dela ainda ressoava em sua mente enquanto ele tentava, sem sucesso, encontrar sentido em meio a jantares formais e reuniões de negócios que nunca parecerá querer. Buscando escapar daquela bolha sufocante, Miguel decidiu voltar à comunidade humilde onde cresceu, um lugar repleto de memórias marcantes. As ruas eram coloridas, cheias de vida. E em meio a esse cenário ele reencontrou Clara, a faxineira cuja força e sorriso nunca deixaram de inspirá-lo. Clara sempre acreditou nos sonhos dele, mesmo quando as dificuldades pareciam insuperáveis. Ao vê-la novamente, um sentimento de esperança brotou em seu coração, e a conexão que tinham parecia tão genuína quanto antes. Você cresceu, Miguel, disse ela com os olhos brilhando. Ele sorriu, lembrando das histórias que ela contava durante as tardes de brincadeiras, quando o pôr do sol tingia o céu com tons vibrantes. No entanto, ele não tinha ideia do turbilhão que estava prestes a causar ao introduzir Clara em seu mundo glamouroso. Ao apresentar Clara à sua família, os olhares de reprovação foram instantâneos. Para eles, ela era uma ameaça ao legado construído com tanta luta. Essa mulher não se encaixa no nosso círculo, murmurou sua tia, com a indelicadeza típica de quem não entende o que é amor verdadeiro. E assim, entre sussurros e olhares de desaprovação, Miguel começou a viver um dilema. A pressão de sua família e seus valores materialistas se tornaram um peso insuportável. À noite, ele se sentava à beira da cama, o peito apertado, e pensava: estou disposto a abrir mão da minha essência por algo que nunca me trouxe felicidade? Numa noite tensa, após um jantar em que sua família o atacou verbalmente por causa de Clara, Miguel sentiu que estava em um beco sem saída, sem respostas. O confronto estava claro: seu amor por Clara ou os padrões de sua família. Ele decidiu que precisaria de coragem e, ainda sem saber como, entrou em contato com ela. Marcaram um encontro na praça central da comunidade. Era o momento ideal para se abrir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando chegou, o coração de Miguel batia forte. Ele olhou nos olhos de Clara e viu a insegurança refletida nela, e naquele momento, compreendeu que nada podia separá-los, nem seus passados, nem o julgamento da família. Clara, você é tudo o que eu quero. Eu não posso deixar que o que pensa minha família me impeça de amar você. Ao dizer isso, uma onda de esperança e terror percorreu seu corpo. O quanto sua vida mudaria a partir daquele instante? A escolha estava diante dele, e ele sabia que sua resposta definiria seu futuro. Ele estava pronto para enfrentar sua própria família pelo amor que sentia. Mas a pergunta ecoava na sua mente: será que o amor é forte o suficiente para enfrentar tudo isso? Clara olhou para Miguel com uma mistura de surpresa e temor. O ambiente ao redor desapareceu, e tudo que ela conseguia ouvir era a batida acelerada do seu próprio coração. Você realmente quer isso, Miguel? A pergunta saiu de seus lábios com hesitação. Aquelas palavras pareciam mais profundas do que um simples questionamento. Era uma convocação para que ambos confrontassem a realidade à sua frente. Miguel respirou fundo. Ele havia imaginado esse momento milhares de vezes, mas agora, com Clara assim tão perto, era como se as expectativas e medos de sua família flutuassem entre eles como uma nuvem pesada. Ele estava ali, disposto a lutar, mas a dúvida começava a entristecer seu brilho. Sim, eu quero você. E eu quero encontrar uma maneira de fazer isso funcionar, ele respondeu, a determinação começando a submergir na ansiedade. Clara olhou para baixo, suas mãos tremiam ligeiramente, e Miguel percebeu que mesmo com todo aquele calor do amor que sentiam, a realidade era fria e dura. Você sabe como sua família é. Eles não aceitariam. Sua voz falhou um pouco. O medo de um possível confronto estava estampado em seu rosto, e Miguel se aproximou pegando suas mãos. Era algo tão simples, mas o contato a fazia sentir uma onda de coragem. Não me importo com eles. Não mais. Miguel exclamou, sua voz firme.
Você sempre acreditou em mim, Clara. Eu quero que acreditemos um no outro, não no que os outros dizem. Nos olhos dela, suas palavras pareceram acender uma pequena chama de esperança. Mas a linha entre amor e realidade era tênue. O que eles enfrentariam a partir daquele momento? A dúvida ainda persistia. Clara soltou um sorriso leve e por um instante, a tensão pareceu dissipar. Juntos eram uma força poderosa, mas Miguel sabia que ainda havia muito a ser encontrado. E se eles nunca aceitarem? Clara perguntou, a inquietação retornando à sua voz. Então nós iremos achar um jeito. Juntos? O olhar de Miguel se firmou. Ele estava decididamente pronto para enfrentar o mundo, mas a cada passo que dava, uma nova preocupação surgia. Ele poderia realmente enfrentar toda a herança e os valores de sua família por aquela relação que fazia seu coração brilhar? As conversas de seus familiares ecoavam em seu pensamento. A tia que o viera a desprezar, o pai que o envolvia em negócios que não o interessavam. Miguel sentiu um nó no estômago. Se eu for rejeitado se fizer essa escolha, o que acontecerá comigo, com nós? Clara mastigou os lábios enquanto pensava. Para mim, não importa. Para mim, você é o seu coração, não o que os outros pensam. Esse jeito simples dela de olhar a vida também foi o que atraiu Miguel tantas vezes. Entre os rascunhos de uma escolha que mudaria seus destinos, a conexão era pura, e aquilo precisava ser honrado. Mas logo, uma sombra se aproximou repentinamente. Um conhecido de Miguel os viu juntos e, enquanto caminhava pela praça, seus olhos se alargaram ao perceber o que estava acontecendo. Era Bruno, um amigo da família que sempre foi próximo, quase como um irmão. Miguel sentiu o frio na barriga. Não isso, pensou, enquanto Bruno se aproximava, a inevitável confrontação pairava no ar. Oi, Miguel. O que você está fazendo com? Ele hesitou, seus olhos viajando entre Miguel e Clara, como se tentasse decifrar um enigma. A tensão estava palpável. Tudo poderia mudar ali, naquele instante. Clara colou seu olhar no chão. O tempo parecia parar, e Miguel sentiu que a escolha que ele havia feito poderia repercutir muito além do que imaginava. O que Bruno diria? Seria o apoio que esperava ou o início de algo muito mais complicado? Um manto de incerteza pairou sobre eles. No momento seguinte, ele entendeu que precisava tomar outra decisão. Esse é o meu verdadeiro eu. O que você tem a dizer sobre isso? A resposta de Bruno poderia ser o divisor de águas. E aí tudo que Miguel cultivou em seu coração se tornaria uma bela realidade ou apenas poeira no vento. Bruno ficou parado por um instante, os olhos arregalados. A expressão de incredulidade se misturava à preocupação. Miguel sentiu o peso do silêncio, uma pressão na atmosfera que parecia ameaçar explodir a qualquer momento. O tempo parecia ter engolido todos os sons ao redor, deixando apenas a respiração ofegante dos dois. Você tá brincando, né? Isso não pode ser verdade. A voz de Bruno saiu baixa, mas a incredulidade era clara. Ele olhava para Clara, então para Miguel, buscando respostas que pareciam distantes. Miguel sentiu o coração disparar, uma mistura de adrenalina e medo. Não é brincadeira, Miguel respondeu, tentando soar firme. Eu quero ficar com ela, Bruno. Mas você sabe o que sua família pensa, Miguel. E pensa em você também. E se eles não aceitarem? Você realmente quer lidar com toda essa pressão? A preocupação de Bruno estava pintada em seu rosto, mas Miguel não podia deixar que aquilo o abatesse. Ele sabia que a raiva e a suspeita poderiam ser uma ponte para o entendimento. Eu não posso mais ficar preso a essa expectativa, Miguel respondeu, sentindo-se mais decidido a cada palavra. Eu preciso viver minha verdade. O olhar de Clara encontrou o de Miguel, e ele viu força nos olhos dela. Era claro que ela lutava contra a insegurança que se instalava em seu coração. Bruno balançou a cabeça, como se tentasse afastar a ideia. Você não entende as consequências disso. Eles vão ficar furiosos. Eu conheço seu pai, Miguel. Ele não aceita desobediência. E eu não aceito mais me esconder. Miguel exclamou, o calor da emoção queimando dentro dele. Se eles não podem ver o que é verdadeiro, então talvez eles não mereçam fazer parte da minha vida. Vários sentimentos se misturavam dentro dele, amor, medo, raiva e determinação. Era um caldeirão fervente, mas tudo parecia convergir para uma única direção. Clara se erguia ao seu lado, mais forte do que jamais imaginara ser. Por favor, Bruno, tente entender. Nós podemos ser felizes, desde que haja apoio, desde que você esteja do nosso lado. A voz dela, embora suave, ressoava com um apelo sincero. Bruno suspirou e balançou a cabeça em resignação. Ele queria apoiar o amigo, mas o peso dos vínculos familiares o entristecia. A complicação da situação parecia cada vez mais intransponível. Você sabe que as palavras são apenas uma parte da realidade. O que você fará se eles decidirem cortar os laços?
Muitas vozes ecoavam na cabeça de Miguel, mas ao olhar nos olhos de Clara, ele viu um futuro. O futuro que ele queria que ambos queriam. Eu estarei com você, Miguel disse, segurando a mão dela com força. E se o mundo todo se voltar contra nós, então nós enfrentaremos. Juntos. Bruno suspirou novamente, mais resignado do que antes. Eu quero apoiar vocês. Só não sei como. Um silêncio pesado se assentou entre eles quando Miguel teve uma ideia que lhe percorreu a mente. Se eu decidir confrontar a família, você pode me acompanhar? Podemos enfrentar isso juntos, lado a lado? A esperança dançava nas palavras de Miguel. Poderia Bruno, um amigo querido, ser o apoio que ele tanto precisava? Bruno hesitou, os lábios entreabertos, mas o medo havia deixado sua voz. Depois de um longo momento que parecia eterno, ele finalmente respondeu, sim, mas você precisa ter certeza de que quer isso. Muitos vão se machucar. Estou disposto a correr esse risco, Miguel afirmou, um brilho novo em seu olhar. Ele não sabia o que o futuro reservaria, mas cerca de Clara, sentia-se mais forte e mais vivo. E a ideia do confronto, que antes parecia situação extrema, agora se transformava em uma nova esperança. Mas no fundo, uma dúvida profunda ainda persistia. O que realmente aconteceria se sua família decidisse romper com ele? A perspectiva da rejeição acenava, ameaçadora como uma tempestade. E neste momento tudo o que ele esperava era que o amor fosse suficiente para enfrentar o que estava por vir. Só por favor, não me deixe sozinho, Miguel pediu, olhando de volta para Bruno. A resposta promissora começou a sair dos lábios de Bruno, mas antes que pudesse se manifestar, uma nova figura apareceu na esquina da praça, com uma expressão familiar e por demais preocupada. O coração de Miguel afundou, sua mãe. O momento de confrontação havia chegado de forma inesperada. Ele precisaria de toda a força que havia acumulado para o que estava por vir. Estaria seu amor por Clara forte o suficiente para resistir ao que sua família estava prestes a revelar? Miguel sentiu o corpo paralisar por um instante. O olhar de sua mãe estava cravado nele, quase como se pudesse ler a mente dele. A expressão inconfundível de preocupação e desespero a cercava. A praça, antes vibrante e cheia de luz, agora pareceu escurecer, como se o universo inteiro estivesse sussurrando advertências. Quais seriam as palavras que sua mãe traria? O que ela estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Oi, filho. A voz dela era trêmula, entrecortada por um misto de aflição e amor. O que está acontecendo aqui? Por que você e Clara estão tão próximos? Bruno, que estava ao lado de Miguel, parecia prestes a se retrair, mas Miguel não lhe deu essa chance. Seus olhos se voltaram rapidamente para Clara, que estava a um passo de distância, mas sua presença era um porto seguro em meio à tormenta. Eu tenho algo para te contar, mãe, Miguel começou, a voz falhando sob a pressão da revelação. Cada palavra parecia ser uma lâmina que o cortava, mas ele precisava seguir em frente. Eu e Clara estamos juntos. E eu quero que você me aceite como sou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A expressão de sua mãe se transformou rapidamente de preocupação para uma mescla de choque e incredulidade. Miguel podia sentir seu coração acelerar, o medo do que ela poderia responder despontando em sua mente. O que você disse? Ela parecia incapaz de processar a informação. Miguel, você sabe que não pode. Claro que eu posso. Miguel a interrompeu. Pela primeira vez na vida, sua voz não estava trêmula. Ele sentiu a força que havia acumulado ao longo dos últimos dias. Eu sei que isso pode não ser o que você esperava, que você gostaria de outra coisa para mim, mas eu não posso mais viver escondido. Eu amo Clara. E você precisa entender isso. Bruno, ao seu lado, olhou para Clara e viu que ela estava tão vulnerável quanto ele. O rosto dela estava rubro, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo. Mãe, não é só isso, completou Miguel, a determinação crescendo em seu peito. Se a sua preocupação é com o que os outros vão pensar, eu preciso que você saiba que isso é o que eu quero. Clara é incrível. Ela traz luz para a minha vida de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Sua mãe respirou fundo, tentando se recompor, mas as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Miguel, eu só quero que você seja feliz. Mas você não entende que isso pode afetar sua vida de forma profunda? Que outras pessoas vão se intrometer e dar opiniões? Neste momento, Miguel sentiu uma onda de raiva emerge. Por que precisamos nos preocupar com o que os outros pensam? A vida é minha, mãe. A felicidade é minha. Espero que você escolha estar do meu lado, assim como eu escolhi estar do lado de quem amo. O silêncio pesou mais uma vez, e Clara segurou a mão de Miguel, buscando conforto em seu toque. O coração de ambos palpitava em um ritmo frenético, a causa era clara.
Eles estavam frente a frente com o que poderia ser um novo começo ou uma despedida amarga. Miguel olhou nos olhos de sua mãe, esperando ver aceitação, mas o que ele leu ali foi confusão e dor, um misto de amor e desapontamento. Você pode me dar um tempo para entender? Ela finalmente perguntou, a voz quase um sussurro. Antes que pudesse responder, um grito veio de trás deles. Era um grupo de amigos em comum, muitos não estavam prontos para ouvir sobre o que realmente estava acontecendo. Eles haviam chegado para trazer risos, mas naquele momento a atmosfera estava carregada. Miguel sentiu uma onda de frustração. O que ele tanto temia estava próximo de se concretizar. As conversas ao redor se tornaram um turbilhão de especulações, e a alegria se transformou em um eco distante. As palavras de sua mãe pairavam como uma sombra ao fundo. E se todos não aceitarem? Ele pensou, angustiado. Agora, mais do que nunca, Miguel sabia que precisava de coragem. Ele olhou para Clara, ao seu lado, e uma sensação de determinação o invadiu. Estava prestes a lutar pelo amor que desejava, mesmo que isso significasse enfrentar os sussurros cruelmente afiados dos outros. Talvez essa batalha seja só o começo, ele considerou, e assegurou-se de que, independentemente do resultado, não olhar para trás. Mas antes que pudesse agir, um novo nome se meteu à conversa, ecoando entre as vozes, o nome de seu pai. Miguel sabia que se seu pai estivesse por perto, as coisas poderiam se transformar em algo muito mais explosivo. Quais seriam as consequências que isso traria? Ele estava prestes a descobrir. Miguel respirou fundo, tentando colocar seus pensamentos em ordem enquanto as risadas de seus amigos ecoavam ao seu redor. Cada palavra lançada nas conversas distraídas parecia ressoar mais alto do que nunca em sua mente. Ele se virou para Clara, mergulhando em seus olhos, buscando um refúgio contra a tempestade que se aproximava. As palavras de sua mãe ainda estavam martelando em sua cabeça. Você pode me dar um tempo para entender? Ele queria um sim, um abraço, algo que fizesse a dor sumir, mas agora, a expectativa de um confronto improvável com seu pai pairava como uma nuvem. O grupo de amigos se aproximou, ignorando a tensão no ar. As vozes altas e animadas criaram uma cortina sobre o que realmente estava prestes a acontecer. Miguel, finalmente você saiu da toca. O que está rolando? Um deles exclamou, levando a atenção de todos para ele. Um sorriso forçado surgiu em seu rosto, mas sua mente estava longe. Ele sabia que precisava encarar a verdade, mas o peso daquelas revelações e a imagem de seu pai em sua mente fizeram isso parecer um fardo quase impossível de carregar. O que ele mais temia era que seu pai não aceitasse o que estava se desenrolando. Clara apertou levemente sua mão, silenciosamente encorajando-o. Por um instante, Miguel se sentiu um pouco mais forte. Precisamos ser honestos, não é? Ele sussurrou para ela. A ideia de se esconder atrás de ilusões o intensificava. Clara concordou com um aceno de cabeça, os olhos dela brilhando com apoio. Então é isso. Precisamos nos divertir. Vamos fazer disso uma noite incrível. Bruno disse, tentando trazer a energia de volta ao grupo. Mas Miguel sabia que a verdade ainda estava ali escondida, mas à espreita. As conversas disparatadas e risadas ecoando ao redor não poderiam encobrir a realidade. Ele precisava ser transparente. E então o viu. Seu pai, um homem alto e imponente, se aproximando. O olhar firme, preferencialmente sério. Miguel sentiu o estômago revirar, o tempo pareceu parar. As vozes ao redor se tornaram um murmúrio distante. Essa era a hora, o momento em que tudo poderia mudar de uma vez. Não havia como escapar. Miguel. A voz do pai era como um trovão. O olhar do homem percorria o grupo, e então se fixou em Clara. Miguel se lembrou das histórias que ouvia sobre como o pai era rígido e intolerante a relacionamentos impróprios. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, e foi então que Miguel percebeu. Aquele tom não era apenas de curiosidade, mas de comando. Miguel começou, a voz saindo mais baixa do que ele gostaria. Mas era agora ou nunca. Eu sou apaixonado por Clara. E espero que você a respeite. Ela é muito especial para mim. Os murmúrios pararam. A tensão no ar era palpável enquanto todos aguardavam a resposta do pai. O silêncio era tão profundo que Miguel podia ouvir o próprio coração pulso em seus ouvidos. Os olhos do pai estreitaram. O semblante endureceu como uma rocha, e aquilo deixou Miguel com medo do que viria a seguir. A expressão na face dele era um misto de raiva e desapontamento. Você não pode estar sério, ele disparou desdenhando. Acha que seus amigos vão entender isso? O que a comunidade vai pensar? E sua mãe? Nesse momento, a força dentro de Miguel vacilou. Ele não queria confrontar, mas a necessidade de lutar pelo que ama era maior. Pai, eu não posso continuar vivendo para agradar os outros.
A vida que você espera para mim não é a minha vida. Eu sou eu, e isso é o que eu quero. O olhar do pai se intensificou, como se ao menos de dentro estivesse em ferreiro. Você vai se arrepender disso, Miguel. As palavras perfuraram o ar, e o que deveria ser um simples momento de afirmação se transformou em um campo de batalha. A pressão aumentou, e Miguel sentiu todos os olhares pesados sobre ele, como se o mundo inteiro estivesse ao seu redor, aguardando pela reação de seu pai e o impacto disso em sua vida. Miguel se perguntou se conseguiria mesmo encontrar apoio em meio àquele caos. E mais importante, ele estava preparado para as consequências disso tudo? O futuro não parecia mais tão claro, e a única certeza que ele tinha era que precisaria se fortalecer para enfrentar essa nova realidade. Estaria ele realmente pronto para todas as batalhas que estavam por vir? Miguel sentiu seu peito apertar. As palavras do pai eram como flechas, cada uma acertando um ponto sensível. Ao olhar ao redor, percebeu que os amigos seguravam a respiração, visivelmente apreensivos com a reação que poderia vir em seguida. A festa que antes parecia um momento de celebração, agora pulsava em um tom tenso e em certo ponto o pai cruzou os braços, elevando uma sobrancelha. E você realmente acha que essa menina vai trazer algum futuro para você? Focar em algo que não vai te levar a lugar algum? O ressentimento transparecia em seu tom, e Miguel sentiu um nó se formar na garganta. Não é sobre dinheiro. É sobre quem eu sou, sobre o que eu quero. Clara me faz feliz. A voz dele, agora mais forte, ecoou entre os colegas, como se estivesse desafiando tudo que seu pai representava. Clara, até então em silêncio, finalmente tomou coragem. Senhor, eu entendo se o senhor não aprovar, mas não sou um obstáculo para o futuro do Miguel. Aguardo o dia em que ele será livre para escolher seu próprio caminho. O olhar decidido dela brindou esse momento de fraqueza de Miguel com uma centelha de força. O pai revirou os olhos. Você realmente acha que pode ser feliz com uma vida simples? Olhe ao seu redor. As pessoas confundem romantismo com realidade, Miguel. A vida é dura. Ele parecia decidido a abrir uma ferida que talvez nunca sarasse. Miguel sentiu a frustração crescer. Era como se, mesmo tendo se declarado, seu pai estivesse obstinado a não ver além do que seus olhos permitiam. A vida simples que você fala pode ser mais gratificante do que você imagina, pai. O que vale uma vida confortável se eu não posso ser eu mesmo? Ele sabia que essas palavras poderiam custar caro, mas a coragem não era algo que ele ia deixar escapar agora. O olhar do pai endureceu ainda mais, e Miguel pôde perceber uma sombra de dor cruzar seu rosto. Então você prefere viver nesse mundo de fantasia com ela do que seguir o que eu planejei para você? Antes que Miguel pudesse responder, a raiva de seu pai fez uma nova onda se erguer. Você está destruindo seus sonhos. Não se engane achando que isso acabará bem, Miguel. Eu sou seu pai e sei o que é melhor para você. A voz dele estava como um trovão, chamando a atenção de todos ao redor. E naquele momento, algo dentro de Miguel estalou. Ele percebeu que não estava mais lutando apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que não tinham voz. Por cada jovem que sentia a pressão da expectativa, por cada amor que queria ser vivido, por cada sonho que merecia uma chance. Talvez eu não tenha certeza do futuro, mas uma coisa é clara, eu escolho viver essa incerteza com Clara ao meu lado. Não quero ser a sua sombra, eu quero ser eu mesmo. As palavras saíram como um manifesto, como um grito de libertação, ecoando por aquele espaço que antes parecia opressivo. O ar ficou pesado com a tensão. Os amigos cochichavam entre si, mas Miguel só conseguia olhar para o pai. Entre o choque e a incredulidade, o homem parecia perdido. Finalmente a campainha do destino tinha tocado, mas até onde a mensagem seria escutada? Você não entende o que está fazendo, Miguel. O pai começou, mas Miguel havia se preparado para essa batalha. O desafio não era só dele, mas de muitos. E ele estava decidido a não ser o único a pagar o preço da escolha. Com um último olhar para Clara, Miguel se virou para o pai e perguntou: e se eu fizer o que você espera de mim? Qual será o custo disso para mim? Para nós dois? O silêncio que se seguiu foi como um eco da verdade crua que rondava os dois. Agora, a palavra estava com o pai, mas Miguel sabia que o caminho à sua frente poderia abrir portas ou criar barreiras. O futuro ainda parecia uma incógnita, mas a urgência dentro dele gritava por ação. O que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. Ele estava pronto para o que quer que fosse, mas e seu pai? Estaria ele preparado para abrir mão da expectativa em nome de um amor genuíno? Miguel não conseguia desgrudar os olhos do pai, que agora parecia um homem menor, mais vulnerável. A intensidade do momento pairava no ar, profunda e ameaçadora. Ele podia sentir o coração acelerar, um tambor estrondoso em seu peito.
enquanto esperava pela resposta do homem que sempre foi o seu ídolo, mas que agora parecia um desconhecido. Você está tão cego pela sua teimosia, Miguel. O pai finalmente rompeu o silêncio, a voz tremendo. Não é só sobre você. Pense em tudo que construí, em tudo que eu fiz para te dar uma vida melhor. A frustração dele explodiu como um vulcão, e cada palavra parecia um peso em suas costas. E eu só quero um futuro que faça sentido para mim. Miguel gritou de volta, a raiva queimando em sua garganta. A vida que você quer para mim não é a minha. Eu não sou você. Ele percebeu que cada afirmação era uma libertação, um passo para fora da sombra do pai. Os amigos ao redor trocaram olhares, como se estivessem assistindo a um filme emocional, em que cada um deles poderia sentir a dor e a expectativa da cena. Afinal, quem nunca teve uma discussão parecida com seus próprios pais, quando os sonhos de um se chocavam com as expectativas do outro? Clara, observando aquele embate, teve seu próprio momento de revelação. Ela nunca tinha visto Miguel tão feroz, tão determinado. Isso a encheu de esperança e amor. Ela sabia que quem estava ali na frente, lutando pelo que acreditava, era um homem que ela almejava ao seu lado, não um menino que muitas vezes era um eco da voz do pai. Miguel olhou para ela e encontrou um sorriso encorajador, uma centelha de luz que ofuscava toda a escuridão. Ele respirou fundo, absorvendo a força que ela irradiava e decidiu que não recuaria. O amor que sentia por Clara deveria ser o seu abrigo. Não posso continuar levando uma vida que não é minha, ele disse suavemente, mas com firmeza. Se eu não fizer isso agora, vou me perder para sempre. Os olhos do pai brilharam com uma fração de compreensão, como se ele estivesse enxergando Miguel pela primeira vez. Mas a dor e o orgulho ainda lutavam dentro dele. Eu não sei se consigo aceitar isso, Miguel. Ele sussurrou como se a verdade estivesse lhe cortando ao meio. Mude. A palavra escapuliu da boca de Miguel com um peso quase tangível. Ele sabia que o pai estava lutando contra seus próprios demônios, mas talvez ali naquele momento, fosse a chance de ambos se libertarem. Estamos falando de amor, de felicidade. Você realmente quer que eu seja alguém que não sou para agradá-lo? As luzes da festa continuavam a brilhar ao fundo, mas aquele espaço entre pai e filho estava envolto em um silêncio quase sagrado. Os rostos dos amigos estavam fixos na cena, captando cada fragmento de emoção que brotava como uma flor no meio de um campo seco. Um leve tremor começou a se formar nas mãos do pai, uma batalha interna visível em sua face. Ele não sabia como responder. O que Miguel tinha dito não era só um desafio, era um chamado à ação, um convite para olhar para o horizonte que se estendia diante deles com novas possibilidades. E se isso não der certo? E se o mundo lá fora for cruel demais para você? O pai finalmente perguntou, quebrando o silêncio, mas agora com um fim mais suave. Não era mais um ataque, era um pedido de ajuda. Você pode me ajudar a enfrentar isso, pai? Escolha estar comigo, ao invés de contra mim, Miguel respondeu, sentindo um leve tremor na voz. Porque eu vou precisar de você, de seu amor, de sua compreensão. Miguel percebeu que a escolha que eles tinham que fazer a partir dali não era apenas um novo caminho para seus sonhos, mas uma oportunidade valiosa de reconstruir a relação que sempre fora marcada pelas expectativas e pela pressão. Mas, ao instante em que o pai começou a abrir os lábios, Clara, sentindo que o momento estava prestes a virar, deu um passo à frente e declarou: Eu nunca serei um estorvo, senhor. O que eu quero é que Miguel seja feliz, e se você não puder aceitá-lo, talvez a resposta sejamos nós dois partindo juntos. Miguel virou a cabeça rapidamente em choque. A determinação dela fez seu coração bater mais forte, mas também deixou uma inquietação com um eco disfarçado de medo. O que aconteceria se seu pai não visse além da superfície? E agora, o que ele realmente escolheria? O silêncio parecia pesar no ar, como se todos os elementos ao redor tivessem parado para ouvir as palavras que estavam por vir. O pai de Miguel fechou os olhos por um momento, como se quisesse se proteger da realidade que o cercava. Em seus traços havia uma mescla de confusão, raiva e um indício de tristeza que era novo para Miguel. Miguel, ele começou, a voz hesitante, eu só não quero que você sofra. Eu não sei o que é esse mundo lá fora que você tanto fala. Eu só conheço o que construí, e tudo o que sempre quis foi um futuro seguro para você. As meras palavras pareciam uma defesa, clara e natural, mas ao mesmo tempo traziam à tona o medo de um pai que só sabia proteger o filho da maneira que lhe fora ensinada. Miguel notou que a muralha que sempre o separou daquele homem estava ruindo. Ele não queria ser o que o pai esperava, mas entendia os receios e o amor que estavam ali, escondidos. Eu sei que você ama a mim, pai. É por isso que quero que também me ame como eu sou, e não como você deseja que eu seja, disse Miguel, a voz embargada. Era um pedido sincero.
Era preciso quebrar definitivamente essa barreira. Os amigos estavam tão próximos que podiam sentir a tensão no ar, quase como se a sala tivesse se transformado em um campo de batalha emocional. Clara manteve o olhar no pai de Miguel, esperando o momento em que ele pudesse desmoronar, se permitisse sentir tudo o que guardava dentro de si. A expressão do pai começou a mudar. Os olhos, antes tão firmes, agora pareciam perdidos nas memórias. Lembro de quando você era pequeno, lembro de como você sorria quando corria atrás da pipa no parque. Eu queria que você fosse alguém que estivesse sempre à frente, preparado para o que viesse. Mas talvez eu tenha perdido o foco, ele admitiu, parecendo mais vulnerável a cada fala. Miguel não desaproveitou a chance, o coração pulsando forte. Pode ser que você precise deixar ir um pouco do controle, pai. Eu preciso de um espaço onde eu possa fugir um pouco dessa imagem que você construiu. E isso não significa que vou te deixar para trás. Eu só quero levar comigo a essência do que você me ensinou. Nesse instante, o pai olhou para Clara como se visse pela primeira vez a parceira vital que Miguel escolhera. Você tem certeza de que vai ficar ao lado dele, mesmo que essa escolha traga consequências? Ele se virou para Miguel, os olhos se encharcando de um temor que não exibirá anteriormente. Clara respirou fundo, suas palavras firmes e cheias de convicção. Palavras não podem mudar a realidade. E a verdade é que a felicidade do Miguel é a minha felicidade também. Eu vou lutar por isso. E espero que você entre nessa luta com a gente. A tensão no ar era elétrica. Um sorriso ameaçou brotar no rosto do pai, mas foi rapidamente substituído por um olhar de dor. Ele se sentia perdido, e a dúvida estava estampada em sua face. E se eu te perder, Miguel? E se essa escolha arruinar a vida que eu tanto quis para você? Eu estarei aqui, independente do que aconteça. As palavras saíram como um sopro de esperança, e Miguel sentiu que aquela troca já era um passo gigante para ambos. A festa continuava ao fundo, e a música começava a ecoar suavemente, mas para eles, o tempo parecia ter parado. O peso da decisão e do futuro ainda o cercava, mas existia uma nova fragrância no ar, um cheiro de mudança. Enquanto o pai olhava para Miguel, os olhos cheios de lágrimas não poderiam esconder a luta interna que se desenrolava ali. Poderia ele verdadeiramente aceitar essa nova vida? E o que exatamente eles todos escolheriam a partir daquela noite? Foi nesse momento, imerso em emoções contidas, que Miguel percebeu. Sua luta não se resumia apenas à sua escolha pessoal, mas à capacidade de dois homens se unirem para uma nova história. E era agora que tudo poderia mudar, mas nenhuma palavra até então parecia suficiente para descrever o que cada um estava realmente sentindo. Miguel, o pai, começou, mas as palavras hesitaram na garganta. O que viria a seguir poderia transformar suas vidas para sempre, mas as respostas ainda não estavam claras. E a dúvida pairava no coração de todos como um mistério que clamava por revelação. O ar da sala pulsava com uma intensidade quase palpável. Miguel olhava para o pai, uma expressão ansiosa no rosto, enquanto os lábios do homem tremiam, como se quisessem soltar segredos que ele mesmo não tinha certeza se queria revelar. A música da festa ao fundo tomava formas distantes, um eco do que uma vez era, já que agora tudo parecia girar em torno deles. Miguel. O pai respirou profundamente, tomando coragem para prosseguir. Eu só quero o melhor para você. Na verdade, nunca pensei que você pudesse querer algo tão diferente do que eu imaginava. Você era a minha prioridade, você é a minha vida. Cada palavra saía como um esforço, uma luta interna que começava a emergir. E agora, eu me sinto como se estivesse perdendo você para um mundo que não entendo. As lágrimas escorriam pelo rosto do pai, e por um momento, Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era um sinal de que por trás da figura dura sempre presente, existia um homem que apenas queria ser amado. Pai, eu não quero que você me veja como uma perda. Quero que entenda que isso não é sobre abandonar as suas lições, mas sim sobre construir algo novo. Miguel falou, sua voz firme apesar da inquietude no peito. Os amigos, Clara, Hugo e Ana, observavam a cena sem saber se a respiração deles era mais forte ou mais fraca. A conexão entre pai e filho tinha se tornado quase sagrada, e qualquer movimento em falso poderia interromper o processo tão delicado que se desenrolava. Clara sorriu para Miguel, um gesto que dizia que ela estava ao lado dele, que estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. E se eu não souber te apoiar? O pai murmurou, a insegurança estampada em seu olhar. E se essa escolha colocar você em perigo? O que dirão as pessoas? E se você não for suficientemente feliz? Miguel sentiu um aperto no coração, mas não desistiu. O que importa é a minha felicidade, pai. Eu preciso fazer isso por mim. E você quer saber de uma coisa? Não me importo com o que os outros vão dizer.
Essa é a minha vida, e eu quero viver da maneira que escolher. O pai pareceu contemplar essas palavras, como se cada uma penetrasse em sua alma. A música começou a subir um pouco de volume, e por um momento as vozes da festa se misturaram à conversa íntima deles. Era como se todos ao redor estivessem esperando pelo desfecho daquela cena emocionante. Você tem que prometer que vai me respeitar, que vai me dar espaço e me deixar ser quem eu sou. Isso é tudo que eu peço, Miguel disse com fervor. A expressão do pai começou a mudar de dúvida para aceitação, como se um raio de sol estivesse emergindo de trás das nuvens. Se for isso que você realmente quer, eu tentarei te compreender. É um novo começo para nós dois, não? Nesse instante, uma onda de alívio passou pelo corpo de Miguel. Ele nunca esperara que esse momento acontecesse, mas ali estava a semente de um potencial entendimento que começava a florescer. Sim, respondeu Miguel, sorrindo, enquanto os olhos de seu pai se suavizavam. Um novo começo. O silêncio que se seguiu foi diferente. Já não era tenso, mas carregado de uma promessa não dita. E nessa quietude, Miguel percebeu como suas sombras poderiam finalmente dar lugar à luz. Entretanto, ao longe, uma voz conhecida interrompeu o clima. Era Isabela, uma antiga amiga que também estava presente na festa, que chegou com uma expressão preocupada. Desculpa interromper, gente, mas temos um problema. O João e a Carol estão discutindo e parece que tudo pode explodir. O semblante de Miguel mudou instantaneamente. As novidades ali podiam ser uma distração, mas também eram um sinal de que a noite estava longe de terminar. A esperança e a tensão voltaram a se entrelaçar na atmosfera. Como Miguel e seu pai lidariam com isso? E qual seria o impacto disso no novo entendimento que estava sendo construído? Era agora ou nunca. Miguel sentiu o coração disparar ao ouvir o nome de João e Carol. Aquilo parecia um sinal de que suas batalhas pessoais estavam apenas começando. Mas ao mesmo tempo, a conversa com seu pai se tornará um divisor de águas. Ele sabia que não importava o que acontecesse naquela festa, sua escolha por Clara havia sido aprovada pelo homem que sempre o impediu de ser quem realmente era. Vamos ver o que está acontecendo, disse Miguel, já se virando para se afastar, mas seu pai o deteve com um gesto. Espera, Miguel, ele disse, com a voz um pouco mais tranquila. Antes de ir, quero que saiba que quero entender. Não prometo que será fácil, mas quero tentar. Miguel sentiu uma onda de calor em seu peito. Era um passo na direção certa, e as palavras de seu pai, embora ainda inseguros, eram um alicerce para um novo relacionamento. Obrigado, pai. Isso significa muito para mim. Ele olhou para Clara, que agora tinha os olhos brilhando com esperança. Juntos, eles se dirigiram até a agitação que começava a se formar no centro da festa. A sala estava cheia de risadas e música, mas a tensão flutuava no ar como um aviso. Ao chegar perto de onde João e Carol estavam, Miguel percebeu que a situação havia escalado. Os dois se enfrentavam, e logo poderiam ferir um ao outro com palavras. Ei, o que está acontecendo aqui? Miguel perguntou, tentando intervir. Ele não entende. O João acha que pode decidir por mim, acha que pode controlar a minha vida. Carol estava visivelmente irritada, seus olhos queimavam com a intensidade de suas emoções. Calma, todos nós temos nossas diferenças, Miguel tentou apaziguar. Mas quando olhou para João, percebeu que a fúria também estava latente. Ninguém tem o direito de decidir a vida de outra pessoa. E se o que você quer é ser feliz, você precisa falar isso. João estava prestes a protestar, mas algo nos olhos de Miguel o fez hesitar. Ele viu a sinceridade. E você está fazendo isso com a Clara, não está? Você está disposto a lutar por ela? A pergunta cortou o ar. Sim, estou. E isso deveria ser a força que todos nós precisamos para sermos livres para amar quem quisermos, respondeu Miguel, já sentindo a adrenalina no corpo. Mas e se isso não funcionar? João perguntou, mais ressentido do que desinteressado. E se der certo? O que Miguel disse não era apenas um questionamento, mas um convite a todos que ali estavam para se jogarem em seus próprios sonhos e desejos. Se pudermos lutar pelo que amamos, quem pode nos deter? O murmúrio de apoio começou na festa, alguns amigos se juntaram a eles. O clima de tensão começava a se dissipar enquanto outros também refletiam sobre suas próprias lutas e sonhos. Olha, eu só quero que você seja feliz, Carol. Só não entendo por que isso não pode ser ao meu lado, João finalmente reconheceu, abrindo espaço para um diálogo significativo. Porque eu preciso de espaço para descobrir quem sou. E você também. Carol respondeu, e com isso uma nova mudança começou a brotar. Miguel observou a cena e pela primeira vez, viu que até mesmo em meio à tempestade, havia uma oportunidade de reconciliação. O pai de Miguel se aproximou, intrigado com a cena.
Ele viu Miguel, Clara e os amigos se unindo, e começou a entender que o que contava ali não era apenas uma simples escolha de amor, mas uma revolução. Posso me juntar a essa conversa? Ele perguntou. A expressão em seu rosto suavizou. Era como se ele quisesse fazer parte dessa mudança. Claro, vem com a gente, Miguel o convidou. E assim, a festa que antes se tornará um campo de batalha de emoções se transformou em um espaço de conexão. Entre conversas sinceras, lágrimas e risadas, os jovens começaram a abrir seus corações, compartilhando suas inseguranças e esperanças. Miguel percebeu que aquele seria um dia transformador, não só para ele e Clara, mas para todos os presentes. O amor é um campo fértil onde as dores e as alegrias coexistem. A partir daquele momento, a coragem de cada um saiu da sombra e se tornou uma luz, iluminando o caminho para um novo futuro. Ele olhou para Clara, e o olhar dela refletia um sorriso radiante, grato e esperançoso. O que Miguel não sabia era que naquele dia ele não apenas lutou por sua liberdade, mas se tornou um símbolo de luta e aceitação para todos que estavam ali. Havia uma nova história sendo escrita, uma que mesmo nas incertezas, mostrava que o amor tem a capacidade de unir, curar e transformar. Para a nova vida, Miguel ergueu um brinde, e todos levantaram suas copos, celebrando não apenas o amor, mas a liberdade de serem quem realmente eram, ao lado daqueles que realmente importavam. E assim, cercados pelo amor, pela amizade e pela aceitação, Miguel e Clara deram um passo em direção ao futuro que construiriam juntos, com um laço renovado de compreensão e apoio. Eles sabiam, no fundo do coração, que independentemente dos desafios que viriam, estavam prontos para enfrentá-los, juntos. Agora, se você se inspirou com essa história, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e continue essa jornada conosco. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade de coração aberto.